Shalom a todos. Fiz uma capa. Hoje eu fiz uma capa. Coloquei a ética do Sinai aqui, o porquê a voto, o livraço nosso. Coloquei na frente, assim, eu não sei fazer thumbnail. Boker Tov a todos, Shalom a todos. Como vocês estão? Eu estou bem, estou com frio, mas estou com bastante roupas aqui. E já agradeci. Você já agradeceu hoje que acordou, que está vivo, que tem uma roupinha para vestir o corpício, que tem um cafezinho quente, por isso vou fazer a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol yad bidvaro. Que tem um cafezinho quente, que tem um chimarrão aqui no sul, que tem um chazinho, que tem uma bolsa de água quente, porque não? Eu adoro uma bolsa de água quente. E você que está aí no calorzinho, no resto do Brasil, que delícia, hein? Que delícia! Bom, então, agradecimentos feitos, porque nós acordamos, nós fizemos Modá Ani, né? Ou Modé Ani, ou Modé Ani para os homens. Nós já fizemos as bênçãos, nós já fizemos as preces, nós já estamos merecendo termos este dia, um dia bem feliz. Lá, ó, tá vendo lá a minha cara no computador? São as preces da manhã. Então nós temos vídeos no canal, nós temos a playlist das bênçãos para Beneinor, nós temos dentro da playlist tem as rezas, tem as preces, tem a prece do Shabat, tem a da sexta-feira à noite, tem do viajante, tem várias preces. E as bênçãos da manhã que são tão importantes. Então nós estamos merecendo agora estudar o Pirkei Avot. O Pirkei Avot, um tratado do Talmud que diz respeito às grandes máximas dos sábios da Mishnah, né? E nós vamos então agora entrar para o capítulo 2, nós já estamos no capítulo 2, a Mishnah 13 e 14 hoje, nós vamos ver a 13 e 14, porque uma diz respeito à outra. Nós viemos conversando, falando sobre o Rabban Yohanan Ben Zakkai, lembram? Na Mishnah, se eu não me engano, na 12, na 11, onde ele olhou para todos os, vamos dizer assim, para os discípulos dele, e ele tinha alguns ali que eram preferidos. Isso não é uma preferência de exclusão, mas uma preferência daqueles que ele tinha mais afinidade e que enchiam os seus olhos, agradavam os seus olhos, porque eram talvez os mais determinados, ou os que estudavam mais, ou os que eu não sei exatamente porquê, mas ele tinha um agrado maior por alguns. Então ele vai chamar um de cisterna, aquele que as coisas entram dentro, né? Pense num poço e não escorre uma gotinha, que aprendia muito bem. Ele vai falar de alguns de uma maneira um pouco mais carinhosa. E aqui, a primeira Mishnah, a Mishnah 13, tem muito a ver com a Mishnah 14. Nós vamos ler a Mishnah e vocês vão entender. Por isso nós vamos fazer as duas hoje. Talvez leve um pouco mais de tempo, mas nós estávamos devendo a ética do Sinai fazia tempo. E nós não podemos perder esse embalo, porque assim como o estudo do Hafetz Haim sobre Lashon Hará, são estudos que nós devemos ter uma periodicidade, nós temos que ver isso seguidamente, a continuação, para não deixar isso morrer em nós, para não deixar adormecer em nós. Então vamos lá, vou ler a Mishnah para vocês entenderem. Vou ler as duas, a 13 e a 14. Ele, o Rabban Yohanan Ben Zakkai, lhes disse para aqueles discípulos. Eu vou voltar atrás para que vocês se lembrem, caso não lembram quem são esses discípulos. Um é o Rabi Eliezer Ben Urkenos, tá? Aquele que tinha muita memória muito boa. Depois ele tem o Rabi Yehoshua Ben Hananiah, que ele dizia que era bem-aventurada a mãe dele, porque a mãe dele perdeu o marido, né? Então o Rabi Yehoshua Ben Hananiah perdeu seu pai logo cedo, e ela ia tanto grávida quanto quando o bebê era pequeno, ela ia na sinagoga, ela ia ensinar para ele, mesmo dentro da barriga, mostrar para ele os ensinamentos.
e lá também ela rogava para Deus, falava com os estudiosos, os rabinos também, que o seu filho fosse um grande estudioso, fosse um grande homem, um grande sábio. Ela pedia isso, né? E ele escutava as coisas, provavelmente de dentro da barriga e depois de pequenininho, né? Depois tem o Rabi Yossi, que era o sacerdote, ele chamava de homem piedoso, que era aquele que fazia os preceitos da melhor maneira possível. Estão lembrando das Mishnayot passadas? Depois ele fala do Rabi Shimon ben Netanel, que é aquele que fazia de tudo para não pecar. Ele tinha muito temor ao pecado, isso é muito importante. E ele falava também do Rabi Elazar ben Arach, que era aquele que era como um manancial que se revigora. Então esse era aquele que ele estudava, ele era aquele que podia interpretar, ele é aquele próprio do Talmud mesmo, que vai além, que de uma simples alahá, de uma simples lei ou de uma simples passagem bíblica da Torá, ele transformava no ensinamento muito maior, muito mais abrangente, ele sempre se revigorando. Então vamos ler as duas Mishnayot. A Mishnah 13 é o seguinte: o Rabam Yohanan ben Zakkai lhes disse para aqueles sábios: observai qual o bom caminho ao qual o homem deve se apegar. Rabi Eliezer diz: um bom olho. E Rabi Yehoshua diz: um bom companheiro. Rabi Yossi diz: um bom vizinho. Rabi Shimon diz: aquele que prevê o que vai acontecer. Rabi Elazar diz: um bom coração. Então, observai qual o bom caminho ao qual o homem deve se apegar. Então, cada um disse aqui o que o homem deve se apegar para seguir um bom caminho, o caminho do justo, o caminho da sabedoria. Bom, disse-lhes o mestre, depois de cada um dizer o que era necessário: prefiro as palavras de Elazar ben Arach às vossas, pois nelas já estão contidas todas as vossas. Bom, Elazar foi aquele que disse que nós precisamos ter um bom coração. E todas as outras coisas, o bom olho, o bom vizinho, o bom companheiro e tudo mais, estão contidas em ter um bom coração. A segunda Mishnah ele lhes disse: observai qual o mau caminho do qual o homem se deve afastar. Entenderam por que nós vamos fazer as duas Mishnayot? Porque ele fala qual é o bom caminho, ele pergunta, né? E depois, cada um diz o que pensa, e depois ele fala sobre o mau caminho, né? A antítese do bom caminho, o contrário. E eles dizem: Eliezer diz: um mau olho, aquele que tinha dito que um bom olho era o bom caminho, então o mau olho é o mau caminho. Rabi Yehoshua diz: um mau companheiro. Rabi Yehoshua é aquele que disse que o bom caminho é com um bom companheiro. Aqui então é um mau companheiro. O contrário só pode ser aquilo que vai levar ao mau caminho. O Rabi Yossi diz: um mau vizinho, aquele que disse que tínhamos que ter um bom vizinho. E o Rabi Shimon diz: aquele que toma emprestado e não paga. Tanto faz se toma emprestado do homem como de Deus, pois foi dito: o ímpio toma empréstimo e não paga, o justo é compassivo e dá. Cumprida essa resposta do Rabi Yossi. O Rabi Yossi é o que tinha dito, não é do Rabi Yossi, é do Rabi Shimon, é o que tinha dito que aquele que prevê o que vai acontecer. Então, aquele que prevê o que vai acontecer, esse é o objetivo, não, mas esse é o núcleo, né, do bom caminho e o mau caminho. Então, para ele, é aquele que toma emprestado e não paga. Tanto faz, toma emprestado do homem como de Deus, pois foi dito:
O ímpio toma empréstimo e não paga. O justo é compassivo e dá. E aí nós temos o Rabi Elazar, que diz um mau coração, porque é justamente aquele que disse um bom coração para o bom caminho, então um mau coração para o mau caminho. Disse-lhes o mestre, Yohanan ben Zakkai: prefiro as palavras de Elazar ben Arach, as vossas. Esse as vossas é com crase, tá? Pois nelas já estão contidas todas as vossas. Veja que, como a gente disse no começo, não havia uma preferência, mas havia uma preferência. Não uma preferência sobre o sábio, não uma preferência sobre Elazar. Ele não tinha uma preferência dele, e sim do seu entendimento. Então, quando às vezes a gente julga as pessoas, nós não devemos julgar pessoa nunca, momento nenhum. Mas quando a gente gosta mais desse ou daquele e não consegue perceber a mensagem que vem daquele ou desse. Então, quando nós elogiamos dentro de uma comunidade, quando nós elogiamos dentro de um grupo, o entendimento de não é a pessoa que nós devemos elogiar e nem a pessoa que nós devemos julgar ou dizer que não gostamos, e sim aquilo que ela trouxe. Prefiro sua interpretação a dos outros. Então agora nós vamos ver a explicação sobre o bom caminho. Primeiro vamos ver a introdução do senhor Irving Bumin da ética, eu não falei, né? Da Ética do Sinai. É o livro, tá? O Pirkei Avot é o tratado no Talmud, e a Ética do Sinai é este livraço que traz as máximas sem discussões, mas com interpretações muito interessantes que nós estamos usando para estudar e para aprender e para nos modificarmos. Livraço de cabeceira. O Rabbi Yohanan quis dizer a seus discípulos. O que ele quis dizer com o que nós lemos? Agora que vocês absorveram tanto o ensinamento dos livros e são homens de conhecimento e compreensão, observem. Saiam para o mundo de assuntos e experiências práticas. Observem o que acontece e tentem descobrir qual é a melhor estrada para o homem percorrer e a maior qualidade a ser cultivada. Agora prestem atenção nesta frase. Desçam da torre de marfim do Bet Midrash e apliquem seus conhecimentos ao mundo real do dia a dia. Então, nós viemos trabalhando as Mishnayot passadas. Como era a característica de cada um? Lembram? Era sobre isso. As características, como eles viam, como eles estudavam, mas estávamos falando unicamente da teoria. Mas agora tudo que você já estudou. Estudou a Torá, estudou Cordoveiro, estudou Maimônides, estudou Narmânides, estudou Yitzhak Luria, estudou quem mais? Haim Luzzatto, Hafetz Haim, estudou o Talmud, conheceu as leis, conheceu os tratados. Sim, e agora? Agora desça da sua torre de marfim, né? Saia desse lugar que era teórico, difícil, mas muito mais fácil do que a vida propriamente dita. Saia, né? Saia e veja na prática o que você pode fazer, o que você pode interpretar sobre tudo que você aprendeu. Isso é muito para nós, isso é mega para nós, porque nós temos muito acesso à teoria, mas nós temos muito acesso à prática do dia a dia. Mas como é que nós fazemos para que as duas coisas andem juntas? Aprendemos a teoria do que é sermos justos, decentes e cumpridores das mitzvot, né? Entendemos, aprendemos, agora vamos colocar em prática. Muito interessante. No versículo dos Tehilim é Salmos, o salmista diz literalmente Yehu: filhos, e escutai-me. O que é Yehu? Yehu é ide. Ide, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor ao Eterno. A primeira palavra é geralmente traduzida como vinde, né? Vinde, filhos, venham, meus filhos. E de fato, parece que seria mais adequada. Quando você deseja ensinar alguma coisa a alguém, geralmente acena para ele e diz: vem aqui,
e não vá embora. Ainda assim, a palavra hebraica é Yehu, vá. A sapiência, a sabedoria da Torá é indubitavelmente diferente, superior a todo outro tipo de escritura, de filosofia, de livro, de literatura que eu já vi na minha vida. Venha que eu lhe ensino isto que estou lhe dizendo. Não, ide. Agora você já aprendeu, essa é a tradução certa. Esta é a tradução certa. Não é venha, né? E me mostre, eu venha que eu te ensino. Mas sim, ide. Ide, vá, filhos. Vá no mundo, saia da torre de marfim. Coloque na sua vida prática. Saia, inclusive, da hipocrisia. Para nós aqui vale muito esta palavra, da hipocrisia. Faça aquilo que você ensina. Seja aquilo que você mostra que é o melhor ser, né? Viva aquilo que você aprendeu teoricamente na sua pele, na sua carne. E aí sim você vai ter um conceito, um entendimento, né? Uma compreensão maior de tudo. E aí fica dentro de você. Aí você é uma mistura, ou nós somos uma mistura dos 5 sábios. Dos 5. Nós guardamos as coisas, nós interpretamos as coisas, nós tememos o pecado, nós procuramos fazer com maior perfeição, enfim, nós seguimos exatamente esses 5. Por isso ele escolheu 5. Era mais interessante para ele esses 5 serem caracterizados e com eles a Mishnah aconteceu. Essa, 13, 14, 12, 11. Mas talvez o salmista tenha usado essa palavra para dizer: enquanto vocês são crianças, estão dentro de casa, num ambiente protegido, sentados à mesa dos pais, rodeados por parentes e amigos, com modos de pensar semelhantes, eu não tenho como saber se meus ensinamentos de educação criaram raízes. Muito bem, então vão, crianças. Saiam para o mundo inamistoso, encontrem pessoas estranhas e doutrinas diferentes. E se após essa experiência, depois de estar por conta própria, ainda me escutarem, então saberei que ensinei o temor ao Eterno. É o que também diz o Rabban Yohanan ben Zakkai: vá e decida seus valores sob o fogo da experiência em que consiste. Ele pergunta aos discípulos o bom caminho ao qual o homem deve se apegar. A partir das respostas, poderia parecer que o sábio de Yavne tinha em mente alguma qualidade ou característica cujo cultivo fosse um grande mérito ou benefício, embora a falta do mesmo não fosse necessariamente pecaminosa. É interessante notar como cada discípulo, em sua resposta, reflete a influência de seu próprio temperamento e caráter particulares. Por isso é importante nós lembrarmos, quem não assistiu, volta atrás e veja, se eu não me engano, é a 11, a 12, acho que é a 10 também. Pega lá, se você não está acompanhando, 9, 10, 11, 12, para nós entendermos as características de cada um desses sábios aos quais ele pergunta, para nós compreendermos as respostas. Por quê? Porque eu respondo conforme minhas características e as características do meu modo de ser, né, da minha personalidade. Então tudo aquilo que eu aprendo e que eu desenvolvo, eu vou responder conforme todo esse conjunto de coisas e características minhas e cada um a sua. Por isso é muito frutífero quando nós temos comunidades, quando nós temos grupos de estudo, porque todas as pessoas vão estudar a mesma matéria, mas cada um, dentro da sua igualdade, tem as suas diferenças, a sua personalidade, a sua individualidade, tão importante para Deus e para o estudo. Cada um tem a importância tanto para Deus quanto para o estudo, como eu disse, individual e única. E nós precisamos de um pouquinho de tudo isso, um pouco de cisterna, um temor, um preceito bem feito e um manancial revigorante. Então vai lá e veja todas as características para entendermos as respostas.
todos temos, após estudar a Torá, após estudar os assuntos judaicos ou qualquer outro assunto da sua vida, todos nós estudamos a mesma coisa, mas a nossa resposta há que ser um pouco diferente uma da outra, onde colocamos o nosso carimbo, a nossa individualidade, a nossa característica, e a nossa característica vai ser estudada pelo outro, e nós vamos ver a característica do outro em nós, e vamos poder fazer isto florescer. E assim nós atingimos uma quase sabedoria mais facilmente, com mais riqueza, né? E temos então aí o temor a Deus de verdade, porque aí nós aprendemos as coisas que todos pensam, não só a nossa. Então vamos ver, Rabi Eliezer diz, um bom olho. Estamos na Mishnah, onde ele pergunta sobre qual é como é que é para você atingir, para você trilhar o bom caminho. Então, o Rabi Eliezer diz que é um bom olho. Um bom olho denota um espírito generoso, altruísta, uma receptividade junto a um coração aberto às pessoas, coisas e ideias, uma aceitação de bom grado de si mesmo e da sua sina. O Rabi Eliezer era a cisterna rebocada, cuja memória perfeita não perdia uma gota de conhecimento. Para se desenvolver assim, ele tinha de ser receptivo, desejoso de receber e reter a herança espiritual da Torá, sem a resistência provocada pela má vontade, protesto ou rancor. É preciso também um espírito nobre e gentil, capaz de transmitir voluntária e generosamente este conhecimento aos outros, e não retê-lo visando benefícios ulteriores e egoístas. Moshe é descrito desta forma numa prece poética recitada no Shacharit, o serviço religioso da manhã do Shabat. Moshe se regozijava com o dom de seu destino. Poder receber e transmitir toda a Torá era um motivo para se sentir feliz e contente e, portanto, generoso. E Moshe era realmente assim. Quando ele diz aqui, denota um espírito generoso e altruísta, é aquela pessoa que tudo vê com bons olhos, até as coisas não muito boas, né? Até a responsabilidade de receber a Torá, porque pense numa responsabilidade, e ainda assim não ser egoísta, não se achar o maioral porque foi o escolhido, e se interpressa em passar esse ensinamento para o povo. Isso é altruísmo. Na Mishnah seguinte, que é na 14, eles procuram descrever o mau caminho. Nós vamos ver, tá? Que uma pessoa deveria evitar com veemência. O Rabi Eliezer responde, um mau olho. Ele vai responder isso, né? Lembram? O contrário. Isto implica na inveja, ciúmes, insatisfação constante e um espírito avaro que abomina compartilhar algo ou servir aos outros. Com um mau olho, a pessoa dirá, o que eu tenho nunca é o bastante e o outro sempre tem demais. Aquela máxima é tão simplória que diz que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. E não é. Você está feliz? Não, você não está feliz. Você tem tudo, a pessoa às vezes nem tem, nem o que você tem, nem é o que você é, e você fica de olho na pessoa, né? Aquele olho que fulmina, que queima, olhando com ciúme, com inveja, colocando um olho mau. Ele pensa para ele, era isso. É contra isto que a Torá nos alerta, guarda-te, que não seja o teu olho mau para com teu irmão, o mendigo, e não lhes dê nada. Seu olho é mau se você subestimar o seu próprio poder de dar ou subestimar as necessidades dos outros e decidir que não precisa ou não deve ajudá-los. Quando diz aqui que subestimar o próprio poder aqui de si mesmo, aqui vejam como o ciumento, o invejoso, o que tem olho mau não se ama, por isso ele não ama o próximo, né? Toda a Torá é versada em amar o próximo. Toda a Torá é versada em fazer por outro o que você não o que você quer que façam para você e deixar de fazer aquilo que você não quer que façam para você. Mas você só vai ter isso se amar. Se não subestimar o seu próprio poder. Se for altruísta.
Mas para não ter o olho mau, para ter o olho bom, nós precisamos amar o próximo. E para amar o próximo, nós precisamos nos amar. E quem se ama não é ciumento, não é invejoso e não é egoísta. É difícil a gente entender essas coisas, né? Porque parece assim, eu me amo sim. Eu me amo e por isso eu quero ter as coisas que o outro tem. Eu quero ser mais sábia, eu quero ser mais bonita, eu quero ter mais riquezas, eu quero glória, eu quero fama, eu quero uma roupa melhor que o outro e eu quero aquilo que o outro tem também, porque eu me amo muito. Será? Isso não é amor próprio. Você não se ama, porque quem se ama conhece o potencial de ser altruísta. Não sente inveja, não sente ciúme, não precisa disso, está contente com o que lhe é incumbido, assim como Moshe estava contente em poder passar a Torá para a humanidade. Bom, a pessoa de olho bom se sente profundamente gratificada quando ensina ou ajuda aos demais, como está escrito no livro dos Provérbios. Aquele que tem o olho generoso será abençoado, porque dá de seu pão ao pobre. Esse pão é o conhecimento e este pobre é a ignorância, ou aquele que ainda não teve esse conhecimento. Generosamente, sem se restringir, o Rabi Eliezer dedicou toda a sua erudição a transmitir nossa preciosa e sagrada herança judaica às gerações seguintes. No livro de Jó, lemos: o homem nasce para o trabalho duro. A palavra leamal é formada pelas letras iniciais. Leamal é duro, tá? Leamal, eu não falei. A palavra leamal é formada pelas letras iniciais de 4 palavras. Lilmod, al, menat, lelamed. 4 palavras. Aprender com o intuito de ensinar. Esta é, na realidade, a árdua tarefa para a qual o homem nasce. Então, por que nós aprendemos? Para escrevermos um livro e nunca mais olharmos para aquilo e ganharmos dinheiro com isso? Não, nós aprendemos para poder mostrar para os outros que nós sabemos mais do que os outros. Nós aprendemos porque disseram que nós tínhamos que aprender, por isso nós fomos na escola, nós lemos a Torá, nós trabalhamos para aprender. Será? Ou nós aprendemos para ensinar os outros? 5 pessoas, 5 dedos das mãos, 5 dedos, todos na mesma mão, todos são dedos. Esse presta para mais uma coisa do que esse que presta para mais outra, este para outra, este para outra, este para outra. Todos juntos seguram algo e não deixam cair. A xícara. 2 dedos, segura a xícara, mas é mais perigoso, né? 3 dedos, 5 dedos. 5 discípulos com pensamentos diferentes, mesmo estudo teórico, com personalidades e individualidades diferentes, aprendendo. Agora eles saem da Torre de Marfim para ensinar. Para ensinar. Então, o objetivo, talvez único de aprender, é ensinar. Eu gosto muito de aprender, mas eu gosto muito de ensinar também. Então, assim, às vezes sou uma pessoa metida. Rabi Yehoshua diz um bom companheiro. Vamos ver então sobre a Mishnah 13. Deixa eu ver se é a 13. É a 13. O que diz? O Rabi Yehoshua diz um bom companheiro. Lembram? Você deve não somente ser um bom amigo, mas também escolher para si um bom amigo. Estamos, em geral, cientes da influência decisiva que os amigos exercem sobre nossas vidas. Precisamos, então, ser bastante cuidadosos ao escolher nossas companhias. Portanto, um mau caminho, segundo Rabi Yehoshua, é um mau amigo. Se o bom caminho é um bom amigo, o mau caminho é um mau amigo. Aquela máxima é feia, ridícula, que já me disseram muitas vezes, eu aprendi e acredito, achei muito boa, que é: peixe não anda com cobra. Então, um bom amigo deve também ser um bom companheiro, e você deve ser este bom amigo, este bom companheiro, e procurar ter um bom companheiro e um bom amigo, por conta da influência
que o convívio com um bom amigo, um companheiro que nós vemos sempre, tem sobre nós e nós sobre ele. Então ele não está errado, está? Não está. Vejam que todos têm uma maneira muito sábia de compreender qual é o caminho do bem, qual é o caminho do não bem. O Rabban Yohanan disse ao Rabi Yehoshua, lá vem o Rabban Yohanan com as suas preferências. Bem-aventurada a mãe que o gerou. Ele, né, o Rabi Yehoshua, é aquele que o pai morreu bem novinho, ele antes dele nascer, quero dizer, ele estava na barriga da mãe, ia na sinagoga e depois de pequeno também ia com a mamãe na sinagoga. Então ela é grandiosa, ela fez isso, não é? Ela levou. Então, bem-aventurada a mãe que o gerou. Isto sugere que todos consideravam ser uma bênção e um prazer conhecer o Rabi Yehoshua. Podemos imaginá-lo como um homem jovial, alegre e amistoso, que amava as pessoas e era bom com todas. E sua afirmação reflete algo de sua própria personalidade. Ele era um bom amigo, ele era um bom companheiro. Então, é claro que para ele, mediante as suas características da sua maneira de viver e de se relacionar, era que é importante ter um bom companheiro. E não se pode ter um mau companheiro, porque essa é a antítese do bom caminho e do mau caminho. Rabi Yossi diz um bom vizinho. Veja como são importantes cada pensamento de cada um deles, um bom vizinho. Vamos ver. O Rabban Yohanan foi descrito como um Hassid. Hassid é um homem piedoso, tá? Não nada a ver com o Hassidismo. Um Hassid é um homem piedoso. O Hassid sempre vai além do sentido literal da lei, frequentemente abdicando de seus direitos segundo a regra: o meu é teu e o teu é teu. Este é realmente um bom vizinho. Agora pensem na nossa vida prática, um vizinho. Vizinho mesmo de lado, um vizinho, aquele que está próximo. Se todos pensarem como esta frase: o meu é teu e o teu é teu. Aí você olha para mim e diz: o meu é teu, Sharon, e o teu, Sharon, é teu. Então, o que é que nós temos aqui? Uma vizinhança perfeita. Ninguém mexe naquilo que não é seu, ninguém tira aquilo que não lhe pertence e doa aquilo que tem. Ele era jovial, ele queria ir além da interpretação literal, ele ia além. O mau vizinho é bem o oposto disso. Conheço essas coisas. Ele não quer ceder uma polegada do espaço que lhe pertence. Não quer que você coloque o carrinho do bebê, aqui ele deu esse exemplo, em seu espaçoso vestíbulo. É do tipo que ergue uma cerca de má vontade entre a varanda dele e a sua. Sabe? Aquela pessoa que não tá te não incomoda a vizinhança, o muro baixo, nada incomoda, você não tem um cachorro que pula do lado dele, você não faz gritaria, enfim, nada te incomoda e ele levanta um muro. É só uma metáfora. Levanta um muro que acaba com o seu sol, que separa nitidamente. Esse é um mau vizinho, que não cede uma polegada para que você possa encostar do seu, não é o seu carrinho de bebê. Esse tipo de vizinho que vai jogar uma água na sua calçada, por exemplo, na calçada dele, e um pouco de água vai acabar vindo para o seu lado, mas ele coloca alguma coisa que tranque a passagem da água para que a água e a lavação seja só no lado dele, no seu não. Esse é um mau vizinho. Esse é um mau vizinho. Mau vizinho dos dias de hoje, aquele que diz: o lixo é para ser tirado somente tal hora da tarde. Briga, faz confusão na rua e você vê ele colocando o lixo naquele horário que ele disse que não poderia. Esse é um mau vizinho. Mas neste caso também o ensinamento significa
Não ser apenas um vizinho, mas escolher para si um bom vizinho. Tem passagens que nos ensinam, o Hafetz Haim nos ensina que você vai se mudar, né? Você vai fazer uma mudança, você vai para outra casa, outra cidade. Procure, né, se precaver, saber quem é que vai ser o seu vizinho. Quem vai morar do seu lado, estamos falando de vizinho na forma física da palavra, espaço físico mesmo, geográfico. Procure ver quem é. Por quê? Porque peixe não anda com cobra. E porque o seu vizinho é importante para o seu crescimento. Eu acho muito importante o do Rabi Yossi. Bom, o Rabi Yossi alerta que para continuar sendo um Hassid, um piedoso, e viver com benevolência e piedade, você deve se afastar do mau vizinho. Então, se você for se mudar, você sabendo quem é o vizinho, já nem se muda, né? Já nem se muda. Pois ele ridicularizará as suas observâncias e rirá do seu modo religioso de vida. Aqui bem importante isso também. Nós, como Bnei Noach, temos ainda, infelizmente, esse problema, né? Esse problema. Aliás, nós não temos esse problema. O problema tem esses vizinhos ou essas pessoas que riem do nosso modo religioso de viver. Não são judeus, mas também não são, como é o outro, católicos, mas também não são budistas, mas também não são evangélicos. São o quê? Somos Bnei Noach, seguidores do judaísmo, sem sermos judeus. Quer dizer, sem sermos convertidos. E com algumas peculiaridades. Somos, assim como toda a humanidade, cumpridores das 7 leis de Noach, que vieram antes mesmo dos 10 mandamentos, né? Pelo menos escritos. Vieram mesmo antes do próprio judaísmo. É para a humanidade toda e tem muitas ramificações. Então, procure um bom vizinho que não fique te irritando com relação a isso, te ofendendo, te deixando, te entristecendo. Incapaz de entender seus modos piedosos, ele irá escarnecer e tornar a sua vida desagradável, sua esposa e seus filhos. A vida desagradável para você, para a sua esposa, para os seus filhos, né? Se for um homem que está assistindo, enfim, para a família, né? E, ademais, se você for um Hassid e seu vizinho for alguém inescrupuloso, ele irá cinicamente tirar vantagem de você, explorar sua boa índole e até tirar o que lhe pertence, pois, como Hafetz Haim observou certa vez, se você tiver escrúpulos e o outro poder, você provavelmente perderá a disputa. Olha, aqui tinha que ser o Hafetz Haim mesmo para dizer uma coisa dessas. É uma pena. Deixa eu arrumar essa câmera. É triste ouvir isso, ler isso, mas é tão verdadeiro. Mas é tão verdadeiro. Vou ler de novo. Prestem muito bem atenção e não se coloquem em perigo, não se coloquem em disputas, não porque você vai perder, mas porque você vai perder. Se você tiver escrúpulos e o outro poder, né, o vizinho, você provavelmente perderá a disputa. Rabi Yossi, o Hassid, em sua autêntica sabedoria, nos incita a ser um bom vizinho e a escolher um bom vizinho. Ninguém irá permanecer o resto da vida sendo uma vítima rodeada de maus vizinhos. Se continuar com eles, até mesmo o Hassid acabará por adotar os seus métodos, nem que seja por autodefesa. Aquela frase, novamente máxima, ruim, que diz: você não pode com o inimigo, junte-se a ele. Então, todo o processo de fazer as mitzvot de maneira correta, de cumprir mesmo os preceitos, de continuar com a religiosidade, de ensinar aquilo que aprende, de aprender para ensinar, enfim, toda a ética, né, que nós passamos a nossa vida construindo, que nós estamos aqui estudando para isso, é extremamente importante que nós evitemos certas coisas. Então, quando o desejo é muito grande por algo, não olhemos para aquilo 2 vezes. Quando sabemos
sobre as tentações, não vamos nos lugares, não fazemos as coisas as quais aflorem essas tentações que dizem respeito à nossa alma animal, que também é permissão e é criação de Hashem, mas nós precisamos subordinar ela à nossa alma divina. Então, quando nós estamos ali, naquele meio, com aquela vizinhança, com aquelas pessoas e tal, nós acabamos fazendo o que elas fazem. Então, quando nós despertamos para a religiosidade, quando nós despertamos para a verdade absoluta de um Criador único, nós não podemos parar. Nós nem paramos, né? Nós não devemos parar, nos acomodar, dar uma descansada. Agora eu não vou estudar, vou dar uma descansadinha por alguns anos, porque nós voltamos a dormir. E nós não podemos, nós já despertamos. Então, quando a gente fala assim, em algumas passagens, que tem uma pessoa que está na iminência de ir à falência, ou de fracassar, e outro que já está falido e fracassado, nós precisamos dar atenção maior para esse que está na eminência. Vamos salvar aquele que quase. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos evitar ter esta vizinhança. Nós precisamos evitar todas as coisas que nos tirem do caminho. Também uma resposta muito inteligente, e por isso eram sábios escolhidos para estarem aqui na Mishnah. Rabi Shimon diz, veja que ele não falou de Elazar, né? Bom, ainda. Rabi Shimon diz, Rabi Shimon diz, aquele que prevê o que vai acontecer. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Na descrição do Rabbi Yohanan ben Zakkai, o Rabi Shimon era uma pessoa que temia o pecado, aquele que fazia de tudo para não pecar, lembram? Não surpreende, então, que seu bom caminho seja do tipo que possa ajudar muito a evitar ações imorais. Ele estava sempre colocando uma cerca, sempre se policiando, não é? Pois o pecado frequentemente parece tentador e convidativo à primeira vista. E é. O pecado é frequentemente tentador, convidativo à primeira vista, e o mal é sedutor. Tá? O mal é sedutor, são palavras minhas, sim. A tentação é sedutora. Aquele que querem chamar de diabo é sedutor. O Yetzer Hará é sedutor. É tentador. E daí vem os pecados. É como o Lashon Hará. Lashon Hará é tentador. Tentador. Ai, que vontade de fazer um Lashon Hará. Junto com o Lashon Hará, que é o próprio pecado, já vem o próprio pecado. Aí já era, já foi o boi com as cordas. As consequências horríveis, o remorso amargo e a culpa agonizante podem não ser percebidos até muito tempo depois de o pecado ter sido cometido. Se as pessoas previssem com uma visão nítida as consequências de seus atos, as repercussões sociais, os danos às pessoas próximas, a agonia espiritual ou até a morte, provavelmente nunca cometeriam um erro. Então ele estava sempre de olho para não pecar. Por isso a resposta dele é aquele que prevê o que vai acontecer. Porque se você prevê o que vai acontecer, você pode evitar. Se você não prevê, provavelmente você não pode evitar. Quando você prevê, pode acontecer mesmo que você possa evitar. Mas quando você não prevê, é certeiro, vai acontecer. É interessante observar que quando o Rabbi Yohanan pede os exemplos definitivos de mau caminho, o Rabi Shimon, diferentemente dos demais, não dá o oposto do seu bom atributo, que seria aquele que não prevê o que vai acontecer, né? A antítese, o contrário. Ele não responde isso, né? Ele fala aquele do empréstimo. Em vez disso, ele diz, aquele que toma emprestado e não paga. Mas talvez uma pessoa assim seja de fato o oposto de quem prevê o que vai acontecer. Por quê? Porque se você não pagou, porque você é de má índole, tudo bem, você é de má índole, mas se você não pagou porque você não tinha como pagar ou como devolver aquilo a qual você tomou como empréstimo, é porque você não previu.
Então você não previu que não teria. Você não se precaveu. Então esse seria a parte do mau caminho. Ele não percebe que não devolver o empréstimo, as pessoas irão se recusar a emprestar-lhe novamente e ele perderá seu crédito e seus amigos. Mais isso. Aquele que toma emprestado e não paga, tanto faz se toma emprestado do homem como de Deus. Aqui vai ser uma explicação só sobre isso, é um subtítulo. Num sentido bem real, quando alguém não paga um empréstimo, comete um crime, não apenas contra seu semelhante, mas contra o Todo-Poderoso, pois ele próprio, na sua Torá, nos ordena que, se no meio de ti houver um pobre entre teus irmãos, lhe emprestarás o suficiente para o que lhe faltar. Se o Todo-Poderoso nos ordena emprestar aos necessitados, nada mais justo que considerá-lo, por assim dizer, fiador e endossante deste empréstimo, feito em obediência ao decreto da Torá. Quando o tomador de empréstimo não o devolve, comete um delito, não só contra seu credor, mas também contra o Eterno, seu Criador, que atua neste caso como fiador, pois além do credor se considerar privado de seu legítimo dinheiro, o Todo-Poderoso terá que, por assim dizer, reembolsar o credor, para não dar margem à acusação de que a sua mitzvah demonstrou ser injusta. Quando nós fazemos o bem para o semelhante, fazemos para Hashem. Quando nós fazemos o mal para o semelhante, fazemos mal para Hashem. Quando nós pedimos alguma coisa emprestada, sim, ele endossa isso. Ele é o avalista, ele é o nosso sócio, ele é o nosso tudo. Então, sim, quando você não paga, aquele que toma emprestado e não paga, tanto faz se toma emprestado do homem como de Deus. Tanto faz. Deus endossou. Agora eu vou ler uma história e eu quero fazer não sei, short não vai dar tempo, não vai dar o tamanho, eu acho. Mas fazer umas histórias que ensinam, a playlist Histórias que Ensinam, que é um áudio curtinho, sobre o que eu vou ler agora, porque é muito interessante, prestem atenção. As histórias são maravilhosas. Tem uma coisa que diz assim, essa aqui não tem a ver, mas eu vou contar. Tem uma máxima que fala que aquele que duvida das histórias racídicas, que são fabulosas, às vezes, é um tolo. E aquele que duvida delas é um tolo ainda maior. Conta-se a história de um homem que foi pedir um empréstimo de $1.000 ao barão Rothschild. Alguns falam Rothschild, alguns falam Rothschild, tá? Então, nós vamos falar Rothschild. O barão respondeu que poderia concedê-lo, desde que o solicitante emprestasse um endossante, quando a gente precisa de avalista. O homem pensou um pouco e finalmente admitiu que não conseguia pensar em ninguém que assinasse por ele. De fato, concluiu o homem triste, senão amargamente, o único que provavelmente confia em mim é o Todo-Poderoso. Rothschild lançou-lhe um olhar penetrante. Muito bem, este nome está adequado, será adequado. Diante do homem surpreso, ele pegou a nota promissória e escreveu nela, endossada pelo Senhor do Universo. E o solicitante recebeu o dinheiro solicitado. 6 meses mais tarde, o tomador do empréstimo apareceu para devolvê-lo, mas Rothschild se recusou a receber. Totalmente desnorteado, o homem pediu uma explicação, ao que o barão respondeu sorrindo: o empréstimo já foi pago pelo fiador. Ele com certeza recebeu em dobro o empréstimo que deu, né? O endossar, né? Por Deus é entregar nas mãos de Deus, deixar que Deus seja aquele que endossa, aquele que avaliza, aquele que sustenta a sua decisão, a decisão da sua palavra, o seu pedido para um semelhante. Então, quando ele diz que, por certo, só Todo-Poderoso mesmo que confia em mim, que poderia, serve.
Você conhece alguém melhor do que o Todo-Poderoso para nos avalizar? Então, quando ele foi devolver o dinheiro, Rothschild disse, não precisa mais, porque o endossante já me deu em dobro, já foi pago pelo fiador. Estou misturando as palavras fiador com endossante. Rabi Elazar diz um bom coração. Então agora nós vamos chegar em Elazar, que foi sempre o preferido em todas as circunstâncias. Vamos entender o que é ter um bom coração. Se todas as outras coisas que nós falamos não estão englobadas ali. Coração é grande. É um coração de mãe, sempre cabe mais um. Todas as coisas estão englobadas em ter um bom coração. Então nós vamos ler. Isto parece denotar um amor irrestrito e espontâneo pelo bem em todos os lugares. Uma compreensão intuitiva daquilo que é bom em todas as situações e um anseio constante pelo bem. Pode parecer que isto tenha pouca relação com a razão ou a inteligência. Como se diz, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Se alguém consegue cultuar dentro de si mesmo tamanha percepção e apreciação pelo bem, então esta pessoa tem a chave mestra. Este é o bom caminho a seguir na vida, aquele que contém todos os outros bons caminhos. É a estrada real para a realização espiritual, ter um bom coração. O Pentateuco, que é a Torá, tá? Está escrito Pentateuco, termina com a letra Lamed e começa com Bet. Você sabe, né, Bereshit? Juntando as duas, forma-se Lev. Lev é coração. Este é, de fato, o órgão mais crucial de todos. Para o judaísmo, o coração simboliza o assento da liberdade, o elemento decisivo do ser humano. Quem tem bom coração ganhou tudo. Quem tem mau coração perdeu a fortaleza mais íntima. Ao nos ordenar usar o tzitzit, as franjas, né? O tzitzit é aqueles cordões, as franjas que os judeus usam como um preceito diário e eterno. A Torá exorta, não errareis indo atrás de pensamentos de vosso coração. Aqui diz respeito a todos os desejos, a todas as coisas, desejos do coração, pensamentos do coração, se lembrar disso e se lembrar dos preceitos e se lembrar de estudar a Torá a cada vez quando coloca a mão no tzitzit, a lembrança. O coração pode ser treinado e educado através das mitzvot até o ponto em que escolhe o bem. Tudo é um treinamento, tá? Hashem treinou o povo desde o começo da Torá, Ele deu as medidas da arca, ele deu as medidas do Mishkan, ele deu as medidas, ele deu o tipo de tecido, ele exemplificou, ele explicou, ele estabeleceu, ele ordenou exatamente como tudo deveria ser. Depois ele falou dos sacrifícios, o que precisava, qual era para qual, o que, porquê daquilo, tudo isso. E ele veio vindo, até chegar ao amor ao próximo, né? Absolutamente todas as leis que vêm desde o comecinho de Bereshit, de Bereshit não, vamos tirar Bereshit da história, porque ali é a criação, mas em Shemot, eu me enganei, não é Bereshit, em Shemot, quando ele começa a ordenar todas as coisas, as características, enfim, metragem e tudo mais, de tudo como devia ser, e treinando o comportamento, os donativos, né, aquilo que um deveria ajudar o outro, o que cada um deveria trazer, do que eram feitos os materiais, a importância e o valor das coisas, seja importância monetária como valor intrínseco, tudo, né? Como também, como é que eu vou explicar aqui? O que cada um deveria fazer, qual era a função, é isso que eu queria dizer, a função de cada um, a função do sacerdote, a função, enfim, todas essas coisas, um treinamento para educar, para reformular, para lapidar, para modificar, para engrandecer a sua criação, que somos nós, além de todo o resto. Então, tudo é um treinamento. Então, nós, né, como somos a imagem e semelhança de Hashem, também vamos fazer a mesma coisa com relação a nós,
com o nosso coração. Nós vamos treinar a nossa língua, nós vamos treinar o nosso pensamento, nós vamos treinar o nosso coração, para que ele seja puro. O coração é acima de tudo que vigias, vigia teu coração, porque dele emanam os mananciais da vida. O coração é o governante que envia instruções para o corpo agir. Compreenderás o temor ao Eterno e encontrarás o conhecimento de Deus, diz Melech Shalomo. Melech Shalomo, adoro Shalomo, é o Salomão, o rei Salomão. Porque a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será prazeroso à tua alma. Então nós aprendemos hoje que sim, o bom caminho é feito de um bom olho, que sim, o mau caminho é de um mau olho, que sim, nós temos que ter um bom amigo, sermos um bom amigo e companheiro, e que nós devemos nos prever as coisas também, e que após, e o bom vizinho, não posso me esquecer de um bom vizinho, sermos um bom vizinho, termos um bom vizinho. Sabemos a antítese de tudo isso, mas precisamos, acima de tudo, grande, com tudo enfiadinho dentro, todas essas coisas, um bom coração. Um bom coração. Se você perceber que o seu coração não é tão bom assim, é só treinar. Treine seu coração. Eu não consigo ser exatamente assim, ser um bom vizinho, ter um olho bom para tudo, olhar as coisas, ensinar, ser jovial. Eu não consigo. Eu tenho um olho mau às vezes, eu tenho um pouco de inveja, eu tenho um pouco disso, tenho um pouco daquilo. Então você se caracteriza como uma pessoa que não tem um bom coração. Nananina, não faça isso. Olhe para você, perceba que você está estudando, estude a Torá, estude a palavra de Hashem, tema o pecado, tema o Criador, tenha temor, respeito acima de nós, sempre, sempre, sempre Ele estará. Não abaixo, não do nosso lado. Deus não é um ser humano, um amigo onde nós trocamos ideia, não, Ele é o Criador. Trocamos ideia, mas Ele é o Criador. Então, não pense que você não tem um bom coração, e se você perceber que ele não é tão bom um coração assim, não, que você não tá, tô me esquentando na estufa, pensando que não, você não tem um bom coração, olha que coisa boa, já teve a percepção, não estou sendo decente aqui, não estou sendo verdadeiro ali, não estou sendo um bom vizinho, não estou tendo um olho bom, não estou prevendo as coisas, pedi emprestado e não sabia que não ia ter para devolver e tudo mais. Você já percebeu isso? Então é um pulo para resolver, para treinar e educar o seu coração. Assim como eu treino o meu coração todos os dias. Porque a vida prática, aqui, depois que nós saímos da Torre de Marfim, todos protegidos como crianças, num lugar, numa zoninha de conforto, com o livrinho para estudar, o cafezinho quentinho, como estava o meu aqui e tudo mais. Agora, feche o livro, desligue o celular e caia na vida real. Caia ali na vida real, saia da sua Torre de Marfim e coloque em prática o que você aprendeu. Coloque na prática. Para quê? Para o benefício da humanidade toda. Aprenda para ensinar. Esse foi, então, o nosso vídeo do capítulo 2, a Mishnah 13 e 14. Peço desculpas pela demora da ética do Sinai, tive pedidos, mas nós estávamos no Hafetz Haim, continua lá. É muito importante que toda essa parte filosófica da ética mesmo, a ética do Sinai, a ética do Talmud, aqui dos grandes sábios, é bem importante que a gente estude. Não fazer Lashon Hará, estude a ética do Sinai e estude o Talmud essencial concomitantemente, porque aqui nós temos as máximas, o livro de cabeceira, aquilo que nos engrandece, é um livro, parece um oráculo, você abre, lê e pimba, está lá. Aí nós temos Hafetz Haim, uma lição a cada dia, para nós aprendermos a treinar a nossa língua, porque aquilo lá precisa estar mais próximo da perfeição do que menos próximo, para que nós possamos utilizar esta ética que nós aprendemos aqui.
Então nós precisamos fazer Shmirat Lashon, guardar a nossa língua para aquilo que não presta, e isso tudo vai dizer respeito a um olho bom, vai dizer respeito a nós prevenir as coisas, a sermos um bom vizinho, sermos um bom companheiro e termos isso de volta. Quando que no Talmud essencial nós estamos fazendo o quê? Aprendendo o que tem dentro, conhecendo o que tem dentro do Talmud. Então nós sabemos que essas coisas, elas existem alahá para isso, existe a lei para isso, existe a filosofia disso. Eu não gosto de falar filosofia, mas já falei várias vezes. A ética sobre isso, os ensinamentos, existe a mística, existe tudo isso. Então nós vamos devagarzinho, lapidando, treinando e obedecendo mesmo a todos os ordenamentos para que isso realmente funcione e que nós venhamos logo, antes mesmo do que nós imaginamos, termos a redenção, porque nós precisamos olhar para esse mundo e perceber que as coisas estão tristonhas, está triste, as pessoas estão violentas, é um momento muito parecido de bem e mal. O equilíbrio aqui, o mal está um pouquinho na frente na corrida e nós precisamos correr mais. Nós precisamos disso porque o final deste ciclo diz respeito ao bem, aniquilar o mal. Mesmo que Hashem tenha sido e é o Criador e cria o tempo todo o bem e o mal, um objetivo é o bem. Então, é para isso que nós estamos aqui, para nos melhorarmos. Salmo 19, porque hoje é 19 de Iyar de 5.784. Vamos lá então, se vocês estão gostando, se gostaram, eu preciso muito que curtam. Aperta no botãozinho do curtir ali, curtam, comentem, compartilhem, comentem para eu saber de onde vocês são, o que vocês estão achando, se vocês têm sugestões, curiosidades, perguntas, críticas, menos xingamento e tudo mais. Nós estamos aqui para aprender, essa é uma mitzvah muito importante para mim e eu quero que vocês curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, tenham todos um ótimo dia, Shavua Tov, maravilhosa a todos vocês, que é uma ótima, uma boa semana. Vamos ler o Salmo 19. Vamos ler o Salmo 19 pelo Rio Grande do Sul, vamos ler o Salmo 19 por Israel. Vamos ler o Salmo 19 pela humanidade toda, por todos nós. Ao mestre do canto, um salmo de David. Terrilim le David. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento atesta a obra de suas mãos. Um dia o seguinte transmite esta mensagem, uma noite a outra a comunica. Não é linguagem humana, não há palavras e som algum é percebido, mas por toda a terra ressoa o que dizem, e a todos os confins chega a sua mensagem. Para o sol assentou Deus nos céus uma tenda. Ele é como um noivo que sai da câmara nupcial e como um herói ansioso para percorrer seu trajeto. Parte de um extremo dos céus e atinge o outro, e nada escapa de seu calor. A Torá do Eterno é perfeita e reconforta a alma. Verdadeiro é o testemunho do Eterno, que torna sábio o mais simples. De absoluta retidão são os preceitos do Eterno e trazem alegria ao coração. Límpido é o mandamento do Eterno que ilumina os olhos. Puro é o temor do Eterno e perdura para sempre. Verdadeiros são os julgamentos do Eterno, todos igualmente justos. São mais desejáveis que o ouro mais refinado, mais doces que o mel que se forma nos favos. Teu servo se esmera em cumpri-los, e sei que grande é a recompensa por sua observação. Mas quem consegue discernir seus próprios erros? Purifica-me das falhas involuntárias que não percebo. Preserva-me também dos pecados conscientes, para que não me dominem. Serei então plenamente íntegro e estarei inocente de grandes transgressões. Possam as palavras de minha boca e a prece de meu coração serem aceitos por ti, ó Eterno, minha rocha e meu Redentor. Shalom a todos vocês. Um ótimo, maravilhoso dia.